Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live do Bora Conversar. Eu me chamo Maurício e vou chamar agora a nossa convidada que vai falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é raiva. Vão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Chame os coleguinhas e os coleguinhas e vamos agora chamar a nossa convidada. Estamos aguardando aqui a entrada da professora Márcia. Enquanto isso, quero falar para vocês o seguinte. Essa é mais uma live, né, do projeto Bora Conversar, esse querido projeto que eu sou um fã e me senti muito honrado em participar, agora como mediador também. E quero falar o seguinte para vocês, gente. Teremos, né, no início e no final de cada mês, teremos o Que Papo é Esse? Que é a live especial do Bora, sobre 7 pecados capitais. Dia 29 de outubro, anotem na sua agenda aí, anotem na agenda de vocês, 29 de outubro, às 19h30, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, no YouTube, tema gula. Quem gosta de comer muito aí? Quem gosta de comer muito aí? Fala, levanta a mão e diz aí, ó, o Guga já falou, eba. Márcia, você está me ouvindo? Não, acho que ela caiu, né? Vou tentar colocá-la de novo aqui, tá, gente? Então, gula, 29 de outubro. Quem gosta de comida, pecar é o que há, né? Eu sempre digo isso, pecar é o que há. Isso pode ser um tema de uma outra live. Deixa eu chamar de novo a nossa convidada aqui, a Márcia. Só um momento, tá, gente? Acho que ela caiu. Internet, você sabe como é que funciona, né? Agora sim. Agora. Márcia, tudo bem? Oi, tudo bem? A internet aqui hoje tá meio fraca, deu para perceber, né, Mal? Tudo Enfim, bem. Mas eu tudo tô te bem. ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Agora sim, agora eu te ouço. Ah, maravilha, maravilha, gente. Muito bom. Ó, Chico disse que ama comer. Que maravilha, maravilha, gente. Então é o seguinte, eu vou falar aqui um pouco, apresentar a nossa convidada ilustre, Márcia Matos. Ela é fascinada pelas palavras. Márcia é graduada em letras, professora de língua portuguesa instrumental. Eu quero saber o que é isso, viu? Quero entender mais sobre isso. Literatura infanto-juvenil e literatura brasileira, ou seja, é uma mestra, né? Conhecimento total. Ó, atualmente, ela coordena a Biblioteca Pública Municipal de Belém do São Francisco. Eu me chamo Maurício. Prazer, gente, senhores e senhoras, meninos e meninas. E Márcia, grande Márcia, seja bem-vinda aqui ao Bora Conversar. Inclusive, eu acho Oi. interessantíssimo que eu soube, né? Colocaram aqui no meu ouvido, um passarinho me contou que Márcia, que você é muito querida pelos alunos e pelos frequentadores da biblioteca. Inclusive, Ah, vários aqui já estão dizendo saudades, professora, saudades. Que que maravilha, Márcia. lindos. Seja bem-vinda, tá Ai, bom? que alegria estar aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Maurício. Boa noite, né? Eu queria agradecer a oportunidade, hoje, 15 de outubro, dia dos professores. Para mim não poderia ser um grato presente, né? Esse momento não poderia deixar de ser um grato presente. E aí, eu queria agradecer ao Chico Cláudio, que é o idealizador desse projeto tão bacana, né? Bora conversar. Vê que coisa mais bacana. Eu acho que nós somos muito sedentos de conversar. A gente conversa pouco, infelizmente. Também Nossos acho. ânimos raivosos e apressados, né? Raivacentos, como diria, por um viés neologista, nos impede muitas vezes de conversar. Então, eu só quero agradecer e parabenizar o Chico Cláudio pelo projeto brilhante e pelo espaço, né, de eu estar aqui. Agradecer também a Guga Bezerra, essa pessoa fantástica, esse ser humano lindo, esse artista das mil e uma artes, a quem eu tive a sorte de conhecer, de apreciar, uma pessoa muito querida. E a você, Maurício, que carinhosamente eu também vou chamar de Mal,
né? Fique à vontade. Pela forma tão acolhedora como me recebeu aqui, lidando com minha parvice. Eu não sou nem um pouco tecnológica e eu só tenho que lhe agradecer, inclusive pela paciência, né? A paciência é uma virtude, né? Eu costumo dizer que paciência é uma virtude, né? É sim. Que legal. Ó, Márcia, muito bom, obrigado. Eu faço minhas suas palavras com relação ao agradecimento das pessoas maravilhosas que você citou aí, Chico, Cláudio, Guga, incríveis, lindos mesmo. E também quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui, que está entrando, maravilha. Muito bom, muito bom. Parabéns a todos e todas. E eu quero começar, Márcia, fazendo o seguinte, a seguinte reflexão, né? Você que é a rainha das letras e palavras, dizem que a curiosidade matou o gato. E a raiva mata? Bom, pela perspectiva humana, né? Humanamente falando, eu acho que um dos termos que eu mais emprego no meu dia a dia tô morrendo de raiva, né? Mas enfim, então assim, entre morrer e morrer, existe aí ou a distância é muito tênue ou há um abismo intransponível, não é isso? Então assim, eu queria até agradecer pela forma elogiosa como você se dirige a mim. Não é nada disso, não. A gente é apenas curioso, né? Curiosa, a gente vai apenas viajando nas palavras. E quando se trata de entender emoções, sentimentos também, né? Então, assim, se a raiva mata, eu não sei, eu não saberia responder. Está muito além do meu entendimento. Mas que a raiva suscita infinitas possibilidades de crescimento, de avanço, de reflexão, de avanço enquanto seres humanos, né? E de reflexão, e isso é indubitável, né? Eu acredito que sim. Inclusive hoje, Mal, dia dos professores, eu dizendo, gente, como não morrer de raiva de aluno? Não é isso? Então, assim, como não morrer de raiva de aluno? Agora, é um paradoxo, porque a gente morre de amor pelos alunos. De amor, é verdade. Então, assim, a gente até morre de raiva nessa perspectiva. Mas é uma raiva que só nos mata para que a gente ressurja que nem fênix e passe a morrer de amor, né? Então, assim, se a raiva mata, depende da forma como se percebe a morte e de como se percebe a raiva, né? Você falou uma coisa interessante, que não tem, eu também sou professor, né? E é interessante essa relação que a gente tem de amor e de raiva pelos alunos, é impressionante. Isso. E aí eu queria também perguntar para você o seguinte, mas na literatura já se matou de raiva? Sim, Alguém já matou? Quem já matou pessoas por raiva? O Guga está concordando aqui com essa relação de amor aí. Né? Então, assim, quando se trata da literatura, literatura é arte. O que é arte? A arte bebe da vida, né? A arte imita a vida. Então, embora seja subjetividade, ficcionalidade, né? A arte das palavras, enfim, eu acho que conceituar a literatura é algo muito complexo. Pelo menos eu não tenho propriedade, autoridade para conceituar. Eu entendo literatura, como todas as artes, como uma forma de darmos vazão aos nossos sentimentos, né? E sim, mata-se de amor, morre-se por amor, e a raiva muitas vezes está entranhada em tudo isso, né? Agora, assim, eu assisti a semana passada, né? Agora conversar com o Chico Medina, eu fiquei encantada, porque assim, ele trouxe incrível, ele trouxe aquela perspectiva psicanalítica, né? Ele falou de mitologia grega. Então, quando a gente fala de literatura, não tem como fugir à mitologia grega, né? A literatura ocidental, a nossa literatura, bebe na mitologia grega. Eu creio que, assim, o nosso berço, no que tange a cultura de um modo geral, e principalmente na literatura, vem de lá. E quando ele falou de Cérbero, eu disse, nossa. Então, é muito isso. Mata-se por amor, né? A gente vê... agora, assim, que raiva é essa? E aí, eu acho que essa raiva na literatura, que chega ao ponto extremo de matar, eu acho que ela está muito além da raiva que a gente utiliza no nosso dia a dia como sendo parte inerente da nossa linguagem. E linguagem também é afeição, é afetividade. Eu lembro que o doutor também falou de afeição, de afeto, né? O que é afetar? É você tocar alguém. E afetar nem sempre é de uma forma positiva. A gente também afeta de formas, muitas vezes, que não é tão positiva assim, não é isso? Mas aí, na literatura, personagens irascíveis cometem que matam outros. Enfim, eu acho que isso foge um pouco daquilo que, na minha perspectiva, pode ser nomenclaturado apenas como raiva, né? Foi abordada também
a semana passada a questão de sentimento, emoção. O que é raiva? É emoção? É sentimento? Eu não sei onde termina um e onde começa o outro. Ambos são tão entranhados, né? Mas, enfim, a gente pode, inclusive, nós podemos trazer uma gama, uma centena de exemplos de personagens da literatura, quer seja brasileira, quer seja estrangeira, que dão demonstrações de raiva e que muitas vezes têm um desfecho muito positivo por causa dessa raiva, né? Então, não entendo nada de psique, não entendo nada de psicologia, mas, enfim, é natureza humana mesmo, né? A ira como sendo um dos 7 pecados capitais, quando eu entrei vi que você estava falando de gula, né? Então, assim, a raiva, quando a gente vai para dicionário, a gente encontra raiva, o significado. Ah, vem do latim, raivier, ira, enfim. Mas eu não consigo aproximar a raiva que a gente menciona no nosso dia a dia, aquela ira que pode ser tão destrutiva, né? Pessoas irascíveis, elas são mais extremas, mais intensas que uma pessoa que num determinado momento cultiva a raiva, num determinado momento, em consequência de um determinado acontecimento. Não sei, mais ou menos isso. Não sei se eu me Legal, fiz muito entender. bom. Ó, foi ótimo sua explicação. Nossos colegas professores aí estão ouriçados, respondendo bastante, comentando, falando da relação. Ibsen, meu amigo querido, meu amigo irmão aí, falou sobre a relação da raiva entre alunos e professores, né? Paradoxo da raiva e do amor. Chico falou uma coisa que eu até pensei que você ia comentar falando, Márcia, que é sobre a raiva da falta de reconhecimento, né, para os professores. Isso é um tema que é triste Chico mesmo. falou disso, eu queria pedir perdão a todo mundo, que eu não consigo, eu sou broquinha, gente, meus alunos sabem, se eles estiverem aí, eu não consigo interagir com o Maurício e ao mesmo tempo aqui. Então, perdoem. A gente vai vendo aqui, tranquilo. Né? Mas assim, a falta de reconhecimento evoluiu para um outro patamar, tá? Sim. Eu acho que essa raiva da falta de reconhecimento, hoje, eu pelo menos, nomenclaturo de uma outra forma. Não é uma raiva. Eu acho que é um sentimento de descompensação. A gente se sente descompensado. E essa descompensação traz uma certa mágoa. Então, assim, é um outro viés da raiva, não é isso? A raiva tem muitas ramificações. Então, eu acho que quando parte para isso aí, Chico, eu acho que é mais um descompensar. A gente se sente meio que descompensado. É mais descompensado que com raiva. Não sei. Ora, os professores continuam falando, a Derbal, ele disse que com a maturidade, ele está sentindo cada vez menos raiva dos alunos e alunas. Né? Talvez a maturidade tenha ajudado nisso. Faz sentido. Ô, Márcia, é normal sentir raiva? Acalme a gente aí, todo mundo que está assistindo aqui. Muita gente comentou, quando a gente postou, eu sinto raiva. Teve gente que comentou lá aqui no Bora, falando assim, quando eu sinto raiva eu choro. Algumas pessoas falaram isso. Gi, por exemplo, falou. É normal sentir raiva? Acalme aí os nossos corações. A raiva é uma coisa muito subjetiva, não é isso? Então, assim, eu estava lendo outro dia que a raiva é algo mensurável. Dá para você medir a raiva? Eu não sei. Eu acho que quando se trata de emoções, é muito particular isso aí. Então, normal, eu acredito que sim. É algo que é inerente à natureza humana. Atire a primeira pedra quem nunca sentiu raiva, né? Inclusive, um ponto que eu ia trazer e que o Chico trouxe na palestra passada, Cristo, o perfeito, não é isso? Ele teve raiva quando ele viu a postura daquelas pessoas no templo. Então, assim, na condição humana, Jesus Cristo também vivenciou esse sentimento, essa emoção de raiva. Então, assim, nós, réis mortais, por assim dizer, gente, sejamos coerentes, né? É impossível não sentir raiva num momento ou no outro. Eu acho que a forma como algumas pessoas lidam com essa emoção é que difere, né? Por exemplo, eu estava... Quando eu estou dizendo, eu vou falar sobre o quê com esse pessoal? Meu Deus, eu não sei falar nada, eu só sei sentir raiva. Como é que eu vou trazer isso para uma discussão? Eu vou chegar e dizer, estou morrendo de raiva de vocês, porque eu não sei o que é que eu vou dizer a vocês. Eu estou com muita raiva, né? E aí, eu trabalho, conforme você viu, né? Eu sou coordenadora da Biblioteca Pública Municipal. A gente promove algumas atividades voltadas para o público infantil. De vez em quando a gente conta com a parceria de alguns amigos, psicólogos, e eles fazem a oficina das emoções. Eu lembro que uma vez foi projetado divertidamente, e aí depois uma dinâmica para que as crianças dissessem com qual daqueles sentimentos, emoções mais se identificavam. Gente, a raiva foi a rainha.
As crianças, a maioria Foi delas, mesmo? naquela situação, a maioria das crianças se identificavam com a raiva. Então, assim, nossa, e aí? E tanto é que a literatura infantil explora demais, né, a temática sentimentos, raiva, gula, ciúme, medo, tudo isso. São temas bastante explorados pela literatura infantil, né, infanto-juvenil, até porque há um viés psicológico para que se estude isso, uma justificativa psicológica, perdão, para que se traga essas questões, né, para a literatura. E quando se trata da raiva, é muito bacana a forma como a literatura lida com isso, né? Eu gosto muito de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele diz assim: eu sou um gigolô das palavras. Eu uso as palavras, uso e abuso delas. Quando elas não me servem mais, eu jogo para lá. E eu vejo que a raiva, nesse universo infantil, a coitada, ela é usada e abusada pelas crianças. Mãe, eu tô com raiva de você porque você não fez o sorvete que eu pedi. Mãe, eu tô com raiva de você porque você demorou a chegar. Então, assim, as crianças empregam isso com muita frequência, é muito involuntário, é muito do vocabulário delas, né? E é muito desprovido também da raiva e ira, aquela ira que a gente vê lá nos pecados, nos 7 pecados capitais, né? Enfim, então, nessa minha experiência com as crianças, quando a gente vai abordar, estava tendo um livro, até botei aqui o nome da autora para trazer para vocês, porque eu não conhecia, Blandina Franco. E uma história super interessante que ela diz: era uma vez uma raivinha boba, uma raiva à toa, sem motivo, uma raiva que se alimentava dela mesma. Uma raiva. Só que aí, ela começou a crescer e começou a se nutrir dos outros e começou a se nutrir da alegria das pessoas, do trabalho das pessoas, se as pessoas estavam praticando esporte, e tudo que as pessoas faziam era motivo para que essa raiva fosse se nutrindo e crescendo, até que chegou um momento em que ela explodiu. E eu acho que é aí que está o perigo, né? Então, assim, nossas emoções, eu não entendo nada de psicologia, como eu já disse, mas assim, a gente tem que saber a origem. Tá com raiva? Por quê? De onde é que vem a sua raiva? Já passou? Porque se é uma raiva que não Legal. passa, né? Então, assim, eu acho que sim, é muito positiva a análise da raiva nessa perspectiva, porque ela suscita a nossa reflexão. O que é que está me deixando com raiva? Eu tenho razão para isso? E por que é que essa raiva não passa, né? Ela saiu da condição de ser apenas um aborrecimento passageiro, corriqueiro, e ela está tomando No uma limite, né? dimensão. Isso. Então, eu acho que sim, é necessário reflexão. Só eu falo demais, né? Enfim. Não, tudo bem, pode falar, bora conversar. Ó, Márcia, Bora algumas conversar. pessoas estavam comentando aqui sobre a reação. Mari Calazans, por exemplo, ela falou: quem nunca tremeu de raiva, né? Treme, que até tremendo de raiva é linda, Medo de mas tudo bem. Quem raiva. nunca tremeu de raiva? Ó, Que linda. outra coisa, David comentou sobre como lidar com as catarses, né, que a gente tem, as reações. E Maria José também falou também sobre isso. O que fazer para controlar as reações da raiva? Então, a gente está falando das reações que a gente tem sobre a raiva. Muita gente também está falando, algumas pessoas estão falando, e eu também tenho aqui guardado para falar sobre a literatura em si. Guga fez uma pergunta sobre a literatura, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero saber agora o que é que você sugere para a gente lidar com as reações da raiva. A gente tem raiva. Já falamos dela, você falou da origem e tal. E agora? Chutar o balde, quebrar a mesa, essas perguntas que as pessoas fizeram. Como lidar com essas reações? Eu posso ler um pequeno trecho de um livro para ver se eu respondo? Pode. É um Só pequeno registrar trecho. também, ó. Só registrar que tem uma participação internacional aqui, Caio, direto Ah, dos Estados Unidos. Ele que falou bacana. da importância de cuidar da origem da raiva, como você falou. Pronto, pode ler Uhum. agora. É um trecho, né? Esse livro aqui, que ninguém nunca viu na vida, Ah, né? lindo. O Pequeno Príncipe. Porque, assim, quando se trata do Pequeno Príncipe, eu também não tenho autoridade para traçar um perfil psicológico do Pequeno Príncipe, né? Existem Tá. discussões infindas. É uma obra para criança, é uma obra para adulto, enfim. Mas, assim, no geral, se alguém for descrever o Pequeno Príncipe, eu acredito que é consenso de que se trata de uma pessoa em busca de amigos. Quando se busca amigos, eu acho que tem uma natureza muito gregária, muito altruísta, né? Muito de chegar junto, de estar junto. Amizade é isso, né? E aí o Pequeno Uhum. Príncipe, nas andanças de planeta em planeta, né? Quando ele encontra com o aviador no deserto, ele chega lá e pede para ele diz assim: você poderia criar um carneiro para mim? Aí ele disse: posso.
Só que aí ele começa a dizer, mas tem que ser um carneiro pequeno, porque senão ele vai comer minha flor. Porque o Pequeno Príncipe tinha uma flor lá no planeta dele, né? E aí o aviador, Antoine Exupéry, não sei ao certo, responde que não tinha como dar atenção a ele naquele momento, porque estava muito empenhado com o parafuso. Ele estava consertando a aeronave e o tempo estava passando e ele tinha que consertar a aeronave para ir para casa. E aí responde para o Pequeno Príncipe, olha, eu não posso, eu estou muito ocupado com coisas sérias. E basta essa palavra, coisas sérias, para tirar o Pequeno Príncipe, que era tão calmo, tão sereno, tão tranquilo, para tirá-lo do sério. E aí ele diz, coisas sérias... Tu confundes todas as coisas, tu misturas todas as coisas. O que para ti é coisa séria? Eu pensei que tu fosses um homem, mas tu não és um homem, tu és um cogumelo. Vê a ofensa do Pequeno Príncipe no momento de raiva, né? Oh, eu sou o quê? Tu és um cogumelo. Né? A ofensa, né? Assim, tô ofendendo, tu és um cogumelo. Então, o que eu percebo, gente? Eu percebo assim... eu não tô com raiva de você, eu tô magoado, porque você banalizou algo que pra mim é muito sério. Eu tenho uma única flor, ela é única no mundo. E de repente um carneiro pode devorá-la. E você diz que não pode dar atenção a isso porque está envolvido com coisas sérias. Você não é um homem, você é um cogumelo. Mas a leitura que é possível, né, fazer nas entrelinhas é que é uma decepção. Poxa, eu pensei que você fosse diferente. Você me decepcionou. Eu confiei a você o segredo da minha rosa. Mas você disse que isso não é uma coisa séria. Então é isso. Como resolver a questão da raiva. Cada um resolve da forma que melhor te convier. Enfim, é muito particular isso aí. Não tem uma receita. O Pequeno Príncipe ofendeu, né, o amigo dizendo que ele era um cogumelo. Né? Outras pessoas... certamente terão outras reações, né? Tem gente que chora. Eu acho que eu choro muito. Verdade. Né? O Google perguntou se é possível a gente ter raiva de livros e de personagens. E Chico, ele já fez uma pergunta que eu estava aqui no meu coração para fazer, que era Bentinho, gente. Bentinho teve raiva de Capitu. E aí, vamos falar sobre Bentinho. Não tem como falar de literatura sem falar sobre Bentinho, sem falar sobre Capitu e essa história toda de raiva. Eu quero só, antes disso, registrar alguns comentários aqui, tá? Babi Militão falou, feliz dia do professor Marcinha, grande mestre. Vários alunos e alunas seus aqui, lindona. Tá? Guga, a frase de Guga foi linda. Mulher, tu és candeeiro a iluminar o juízo da gente. Guga é incrível, né, gente? Beijo, Mari falou sobre o livro, que é ótimo. A Derbal falou sobre o quanto a sociedade capitalista constrói essas vertentes, influenciona, inclusive, nas crianças, que as crianças aprendem com os adultos, né, com a raiva dos adultos. E Janaína também está mandando beijo para você, professora. Beijo, Janaína. Que coisa boa. Thaís Patrícia também está falando de Bentinho aqui. Nossa, esse Bentinho era escroto, machista. Thaís já está levando para essa análise aí. Então, Márcia, responda a todo mundo está sedento para falar de literatura brasileira. Os nossos personagens, eles são passíveis de sentir raiva? Bentinho, vamos falar de Bentinho, né, gente? Bentinho teve raiva de Capitu, era legítima, e aí? Bentinho é uma personagem muito complexa, não é isso? Eu acho assim que quando a gente começar a falar de Bentinho, automaticamente eu já estarei respondendo a pergunta de Guga. Eu tive muita raiva de Dom Casmurro na primeira leitura. Tive muita raiva. Hoje não mais. A gente vai envelhecendo e vai se tornando complacente, né? Resiliente, né? Mas assim, eu tô com ele aqui, inclusive. Condescendente. Esse é o termo, né? Então eu tô aqui com Dom Casmurro. E assim, a minha primeira relação com Dom Casmurro foi muito conflituosa, tá? Por quê? Foi muito dúbia, porque primeiro, eu queria me identificar com Capitu, eu queria muito ser capitolina, né? Cabeça, aquela coisa que pensa, vê que empoderada. Então como é que eu vou dizer? Caipira do Sertão de São Francisco, eu quero muito dessa mulher em mim. Essa que tem os olhos de ressaca, né, oblíquos e dissimulados. Então, assim, a forma como ela conduzia a trama no início, aquilo me
como é que se diz? Me seduziu profundamente. E eu tive muita raiva de Capitu no final. E isso é o meu primeiro contato com a obra. No final, eu tive muita raiva de Capitu. Eu achei que ela foi muito digna quando ela propôs a separação, né? Quando Bento revelou que tinha ciúmes dela, que achava que ela o traía com Escobar. E que ela disse, eu não quero mais ficar casada com você. E aí, aquilo ali para ele é somente a confirmação. Eu acho que ela foi muito digna. Mas a forma como ela desaparece, eu esperava mais de Capitu. Eu esperava mais. Essa foi boa. Segura isso aí. Esperava. Uma pessoa que sempre foi tão empoderada, tão à frente do próprio tempo, que era quem ditava as regras. Verdade. Né? Bentinho era um imbecil na mão dela, por assim dizer, com todo respeito, assim, me desculpem o termo que não é legal. Mas assim, ele era uma marionetezinha, Capitu dava as ordens, e de repente, como assim? Tá entendendo? E eu Entendi. já volto, entendeu? Então assim, eu já volto para Dom Casmurro, mas aí é uma outra queixa, quando se trata de livros, eu tô respondendo novamente a Guga, é uma mágoa que eu nunca consegui superar, uma raiva que eu nunca consegui superar foi de Madalena. Nossa. Madalena de São Bernardo, do Graciliano Ramos. Madalena, professora, altruísta, né? Mulher à frente do próprio tempo. E quando ela percebe que não consegue mudar a natureza do marido, do Paulo Honório, mesmo tendo um filho, mesmo tendo ali os agricultores, o pessoal que morava na fazenda, que via nela o sagrado, aquela que tomava as dores, Madalena suicida-se. Eu disse, nossa, como é que pode? Madalena não podia fazer isso. Como é que ela fez isso? Que fraqueza é essa? Ela não tinha direito de fazer isso, né? Ela não tinha o direito de fazer isso. Então, assim, raiva de livros é o que eu mais tenho nessa vida. Mas, enfim, voltando para o Bentinho, a gente há de convir que existem dois Bentinhos na trama, não é isso? Existe um Bentinho super protegido pela mãe. Olha o nome do menino, Bento. Não é uma coisa que é bendita, uma coisa que é sagrada. Tem a mãe, Glória. É Doma, né? É verdade, não tinha pensado Glória. nisso. Né? Já nasceu protegido. Já nasceu protegido, órfão, né? Criado pela mãe. Se tiver alguém aqui na live que tem um filho chamado Bento, que tá à vontade de colocar o nome, fique à vontade, gente. Né? E aí, o Bentinho, eu acho que foi uma grande sacada de ousadia quando ele decide que não vai ser padre. Esse era o desejo da mãe, porque tinha feito uma promessa, né? E casa com Capitu, casa-se com Capitu. Ele disse, pronto, agora o cara vai mostrar quem é Iaqueveio. E ele mostra quem era Iaqueveio, um idiota. Porque aí ele já não é Bentinho. Eu fico só ofendendo a personagem, Jesus, perdão. Aí ele já não é mais Bentinho, ele é Bento Santiago, né? Doutor Bento Santiago. Então aí já é uma outra pessoa. Não é o Bentinho, já é Bento Santiago. Mas ele traz de Bentinho a vaidade, né? Ele traz de Bentinho a imaturidade do menino que foi super protegido, que foi super mimado, né? A obra é toda narrada em primeira pessoa. Bento era advogado, né? Formou-se advogado. E o que ele faz? Ele tenta o tempo todo provar para os leitores que Capitu traía com Escobar. E daí vem aquela pergunta tão estúpida que eu odeio, que fico morrendo de raiva. Capitu traiu? Tudo isso é culpa dele, gente. É culpa de Bento Santiago. Por quê? Vaidoso, egocêntrico, não é isso? Ele queria ser o centro das atenções durante todo o tempo. Num momento de surto, porque deduziu que o filho parecia com um amigo, que Capitu chorou uma lágrima mais sentida na morte do amigo. E aí, isso é o que ele precisa para construir toda aquela trama, né? Que culmina com o fim de Capitu, porque Capitu morre ali. A partir do momento que ela vai para o estrangeiro, é uma morte simbólica, mas ela morreu ali. E toda a trama passa a girar. É uma morte em vida, né? Ezequiel morre ali. Então, assim, toda a trama passa a girar em torno do Bento Santiago, né? E assim, eu não estranho quando ele é chamado alcunhado de o Otelo brasileiro. Sim, ele trai os leitores. Ele trai Capitu. Se tem alguém, na minha opinião, nunca fiz um estudo mais aprofundado, mas eu acho que se tem um caso de traição na obra, ela parte do Bento Santiago. É ele quem trai todo mundo com as viagens. Inclusive os leitores. Pois é, né? Com as viagens que ele... Enfim, é isso. Em relação a Bento é o que eu tenho a dizer. Né? Agora tem uma parte dele, aqui no início, que eu acho linda, fantástica, que é quando ele fala assim, ele se confessa
muito desencantado. Eu vejo aqui um Dom Casmurro, pronto. E aí eu tinha falado de Bentinho Bento, mas tem uma terceira pessoa que é o Casmurro, né? Ele já não é aquele menino inocente, também já não é o Otelo, aquele que vê coisas onde não existe, que sai traindo as pessoas de acordo com as suas convicções, que sai tentando ludibriar as pessoas de uma pseudo-traição, né? A partir das suas loucuras, das suas viagens, por assim dizer. Mas no final, esse Dom Casmurro, ele faz uma confissão que me dá até uma certa pena, quando ele diz assim, começou a escrever, e que a finalidade era estar às duas pontas da vida, juntando quem ele foi na infância com quem ele é agora. Vê que coisa bonita, né? Acho que aí não cabe mais raiva, não cabe mais ciúme, não cabe mais nada. É a pessoa que tenta se encontrar, né? Enfim, eu amo essa parte. Ah, que coisa linda, professora. Que coisa linda, Márcia. E assim, ó, é nítida a raiva que você traz a falar de Bentinho, né? Então, isso é uma aula de raiva, né? Que você falou representando. De Bentinho eu tenho pena, né? Eu sou empática. A Dom Casmurro, essa terceira fase, eu sou muito empática. Agora, Bento Santiago, gente, eu odeio aquele cara. Odeio. E Thaís Patrício, que representa muito, o que Thaís Patrício falar, eu assino embaixo. Ela disse que ele é escroto, machista, e o que ela falou, então eu assino embaixo. Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Antes disso, mais uma vez, vários alunos e alunas seus aqui, suas, te parabenizando, dizendo que você é excelente professora, parabenizando o projeto do professor. Maravilha. Eu quero fazer... Guga escreveu o seguinte, Guga tem uma pergunta que eu vou ler aqui, ó. Ele perguntou se existe um cenário, um gênero, um lugar onde a raiva mais respinga na literatura. Essa pergunta, mas eu quero aproveitar e fazer mais outra pergunta. Aí você já responde as duas de vez. O que a literatura nos ensina a lidar com essas emoções? Como a gente agora... E eu vou acrescentar logo a terceira pergunta para você já ficar à vontade. A gente está num cenário pandêmico. Todo mundo já deve ter sentido raiva do coronavírus, né? Então a gente está livre agora, todo mundo aqui, quase 40 pessoas ao vivo, com raiva do coronavírus. Estamos falando de raiva, então acredito que todo mundo sentiu. Estamos num cenário pandêmico. Como é que a literatura nos ajuda a lidar com os sentimentos, emoções, inclusive com a raiva? Nesse momento de pandemia também, o que a gente pode... O que a literatura pode nos ajudar? E aí também a pergunta de Guga, se tem algum cenário, algum gênero que a raiva respinga na literatura. Aí as perguntas para você. Primeiro, respondendo a pergunta de Guga, eu acho que assim, a literatura infantil traz muito disso, né? Eu acho que em se tratando de literatura infantil, não existe uma trama na qual a raiva não esteja presente. Aliás, na literatura como um todo. Mas assim, a ação maior, parece que toda a trama, todo o desenrolar das situações acontece a partir de um fato que provocou raiva nas personagens. E isso na literatura infantil. Porque assim, na literatura adulta existem outros fatores, outros sentimentos, outras emoções. Quando se trata da literatura infantil, eu estou toda arrepiada, meus alunos sabem que eu me arrepio muito quando eu falo de certas obras. Tem um livro que eu amo de paixão, que é da Maria Luísa Soares Douglas, é uma autora portuguesa, A Princesa da Chuva. E a princesinha, quando nasceu, né, a rainha manda chamar as fadas, 3 fadas, para poder fadarem a princesa. E aí vem as 3 fadas, não, vem 2 fadas, não lembro direito. E esse conto não é muito conhecido. E aí, uma terceira fada sentiu-se ofendida porque não foi convidada, mas ela vai assim mesmo. 3 é um número cabalístico e tem que ser 3 fadas, né? E aí, o que acontece? A primeira fada vai fadar a princesa com sabedoria, com isso, com aquilo. A segunda fada com beleza, essas coisas que são muito de praxe, né? E a terceira fada, que por sinal é descrita de uma forma muito impactante, assim, ela é aquela fada que tá mais pra bruxa no sentido negativo da palavra bruxa, sabe? Era uma fada que não condizia muito com o que a gente concebe quando se fala de fada. Não era aquela coisa harmônica e graciosa. Quando ela pega a menina que vai fadá-la, a menina faz xixi. Vê que coisa mais natural? Uma criança que faz xixi, né? Um bebê recém-nascido. E aí, quando acontece isso, a fada, que era naturalmente muito mal-humorada, eu vou fadar você. E aí todo mundo tem expectativa. O que ela vai fazer? Você vai ser a princesa da chuva. Onde você estiver, vai chover sem parar. Gente,
Convenhamos. Chuva é bom, mas chuva o tempo todo. Então, assim, e toda a trama se desenrola nisso aí. A partir da raiva da terceira fada, essa princesa acabou trazendo sérios problemas para o reino. As pessoas nunca viam o sol. E onde não tem sol, não tem plantação, não tem nada. Né? Então, o que foi que a princesa teve que fazer? Ela teve que abandonar o reino, porque ela era muito empática, ela era muito sábia. E ela não queria que as pessoas do reino se prejudicassem por uma maldição que ela trazia. E ela vai para uma terra muito distante. Os pais ficam arrasados de saudade. Mas o que é que ela descobre? Eu estou falando de uma versão adaptada, mas que é muito fiel à original. É porque me atraiu mais. Ela vai para uma terra muito seca, muito distante do reino. E essa terra era muito carente de água, era muito carente de chuva. E ela fica por lá um tempo. E ela consegue trazer para aquela terra tão árida, tão agreste, ela consegue trazer o verde, a vegetação. Então, vê, a raiva não partiu de mim, partiu de um terceiro, né? Não é de mim, é de um outro. Mas eu consegui, e me afeta diretamente, mas eu consegui conduzi-la de forma a não gerar prejuízo para outras pessoas e me gratificar porque eu sei que eu estou fazendo o bem a quem precisa. Então, o que poderia ser uma maldição, e que é em algumas circunstâncias, porque no reino dela mesma era chuva o tempo todo, né? Mas se eu estou numa região e se eu fico, como é que eu vou dizer, circulando, por assim dizer, nessa região onde é seco o tempo todo, então vai haver esse equilíbrio e eu vou trazer a vida, eu vou trazer a natureza. E aí já há um diálogo com Deméter, né? Que Deméter ficou muito feliz com aquilo. E aí começa a favorecer a agricultura. Então, assim, na literatura infantil, eu acho que a raiva se manifesta de diversas formas, com resultados diferentes, né? Muitos positivos, outros nem tanto. Mas eu acho que, em se tratando de literatura, quem mais bebe nessa fonte, eu também não tenho tanta propriedade assim, tá? São as minhas observações pequenas, aliás. Eu acho que a literatura infantil bebe mais disso. Essa era a pergunta de Guga. Não sei se eu respondi. Márcia, só você falou em literatura infantil, quero registrar a presença de uma autora, o Panelinha Materna, que é uma autora de livros Que infantis, lindeza. inclusive um livro maravilhoso que eu dei para minha filha, e com dedicatória e tudo. Então, gente, aí, ó, Panelinha Materna é uma autora que está conosco aí no Que Instagram, honra. durante essa live. Feliz. É uma honra mesmo. Muito honrada. Rodolfo, ele mencionou dois autores. Ele mencionou Brás Cubas lá no complemento que o Chico falou, e ele disse que você, Márcia, ajudou ele a ter amor por Clarice Lispector. Então, ó, sua contribuição na vida de Rodolfo. Que maravilha, eu fiquei toda arrepiada, gente. Que coisa mais linda. Então, sobre essa, é incrível ver uma pessoa que se emociona, né, que fica arrepiada com a literatura. Então, isso tem sido maravilhoso mesmo. Muito bom. Muito legal isso. E você entende que... Você falou muito da literatura infantil, sobre esses impactos da literatura em tudo que a gente vive. Mas e com relação à posição dos personagens? A posição dos personagens, eles simulam a vida? Tipo, ler muito sobre raiva me faz agir com raiva? Eu acho que não. Eu enrolei, já foi feita uma outra pergunta, eu fugi dela, acabei não respondendo. Eu acho que, na verdade, eu não estou conseguindo articular minhas ideias. Eu vou ver se eu consigo responder agora a partir dessa outra pergunta. Marilene Felinto, que é uma escritora maravilhosa, jornalista pernambucana, eu tenho um livro, eu trouxe para mostrar para vocês. As Mulheres de Tijocupá, tá? Eu não sei se você conhece, Maurício, mas já fica a minha recomendação. É um livro fantástico. É fantástico. As Mulheres de Tijuco-Papo, através da raiva, nos traz uma lição tremenda de como a gente pode utilizar a raiva para transformar aquilo que não nos é confortável, tá? Então, assim, a Rízia, que é a personagem principal desse livro, quem é Rízia? É uma recifense, né, uma pernambucana recifense, que na década de 70 vai embora para São Paulo com a família e vai em busca de melhores condições de vida, né? Aquele sonho do nordestino que vem em São Paulo, a terra prometida, né? A Canaã, de onde emana leite e mel. E aí eles vão seduzidos por um anúncio, por algo que viram num panfleto, e vão levados por esse sonho, né? Utópico, literalmente, de uma vida melhor. Só que quando chegam em São Paulo, a realidade é outra. São pessoas pobres,
que vão ficar num bairro pobre. E Rízia, ela traz as marcas, é uma menina, né, uma adolescente, uma menina, e ela traz as marcas do desafeto dos pais. O pai era uma pessoa extremamente rude, que espancava a mãe, que a espancava. A mãe, talvez em consequência de tudo isso, também não tinha amorosidade nenhuma, não tinha afeição nenhuma por ela, pela filha. E ela cresce assim, de uma forma muito desprovida de carinho, de cuidado, de amor. E aí, ela, à medida que vai construindo as relações, né, pessoais, as amizades, os relacionamentos amorosos, ela se magoa muito, ela se frustra muito, ela diz, isso não é vida. E, tipo assim, alguém até menciona, eu estava lendo uma resenha sobre as mulheres de Tijuco Papo, que é como se fosse uma espécie de Macabeia, né, de Clarice Lispector, né, a nordestina, aquela coisa. Só que Rízia é muito diferente. Por quê? Porque Rízia, ela tem uma autonomia. O romance é em primeira pessoa. Então, sou eu que estou contando a minha história. Não há aqui um narrador contando a minha história e dizendo o que ele quer dizer. Sou eu quem estou dizendo. Então, assim, a partir do momento que eu me aproprio da palavra, eu vou falar aquilo que realmente me descreve. E o que é a palavra, gente? Clarice Lispector, agora eu peguei. Cecília Meirelles, né, no livro Romanceiro da Inconfidência, que é um livro, né, histórico, ela fala assim, é um poema, são lírias. Ela diz, tem um fragmento que é ai palavras, que estranha potência a vossa. Então, assim, as palavras têm muito poder. Quando eu fui vasculhar o teu Instagram, eu disse, deixa eu ver com quem é que eu vou conversar. Deixa eu ver se ele tem cara de bonzinho. E quando eu cheguei lá, e lá tava, né, Maurício, aí, mal. Aí, alguma coisa bom, algo assim. Sou um cara bom, um cara bom. Um cara bom. Então vê aí, né, o contraponto. Mal é um adjetivo, mas ele é bom. Não é isso? Então, assim, as palavras têm o valor que a gente dá. Interessante isso. As palavras têm o valor que a gente dá. Por exemplo, quando o Pequeno Príncipe diz, eu tô com raiva de você, você não é um homem, você é um cogumelo. Aí não é raiva, aí é mágoa. Mas eu tô dizendo que eu tô com raiva. Então as palavras têm o valor que você dá. E eu acho que quando eu estou narrando a minha história, eu tenho mais propriedade, mais legitimidade para falar dos meus anseios. Né? Isso para chegar ao meu leitor, ao meu interlocutor, ou o que quer que seja, né? Então a Rízia, ela vem andando, ela volta para Recife, mas não para Recife, onde ela nasceu, ela vai para Tejucopapo, que é uma comunidade no interior do Recife. Gente, isso é lindo. No século XVII, o primeiro embate que aconteceu em Tejucopapo foi liderado por mulheres. Isso é verdade, é um fato histórico que está na narrativa, tá? E aí, as mulheres, porque os homens estavam combatendo em Itapsuma, em Igaraçu, né? Isso, capitanias hereditárias, toda essa coisa de história. Os holandeses tentando invadir tudo. E aí, a gente vai deixar os holandeses saquearem Tejucopapo? Não. E as mulheres deram um show. E elas agrediram e expulsaram os holandeses com panelas, com água quente, com lama. Foi uma guerra, assim, bem doméstica, por assim dizer. Mas elas foram vitoriosas. E aí, qual é a reflexão de Rízia, que é a personagem principal do livro? Eu sou de Tejucopapo. As minhas origens não podem... Eu não posso negar as minhas origens. Eu tô com muita raiva. Eu tenho raiva do meu pai e da minha mãe, que me negaram afeto, amor, né? Afeto no sentido de amor. Eu tenho raiva das minhas amigas, todas falsas. Eu tenho raiva do homem que eu elegi para ser o querido do meu coração. Eu tenho raiva de tudo. E ela voltou a pé, de São Paulo para o Recife. E durante a andança, ela vem narrando a história para uma amiga. É como se fosse uma carta que ela escreve para uma amiga. E toda a trajetória da Rízia se constrói, é forjada na raiva. Eu tenho raiva de tudo. Eu tenho raiva porque eu já sou uma pessoa desprovida de sonhos. Eu sou uma pessoa que não alcançou bem nenhum nessa vida. Isso tudo me dá muita raiva. Mas eu vou voltar para Tejucopapo. A raiva que eu sinto é tão grande que vai fazer com que eu regresse e procure entender as minhas origens. E aí ela dá a volta por cima. Ela diz, eu fui forjada na lama, mas eu não posso ser somente lama. Então esse reencontro com o eu. Então a raiva, eu vejo, né, nessa perspectiva de Rízia em Mulheres de Tejucopapo, foi o combustível para que ela adentrasse nela própria.
Faltou-me o amor da mãe, faltou-me o amor do pai, a lealdade das amigas, faltou-me o amor, a cumplicidade do homem que eu escolhi. Mas eu tenho a mim mesma. Não é isso? Então eu pego essa Que raiva, lindo! né? É lindo demais, eu recomendo demais. E eu queria muito ser uma rízia, pegar minha raiva e transformar em algo bem positivo, assim, que me permitisse crescer. Mas nem todo mundo é rízia nessa vida, né? E é isso, eu acho que a raiva Essa era sim. uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Se é possível transformar Ah, raiva em algo positivo, você já trouxe aí. Legal. Ó, João Medina, ele falou que foi um lindo exemplo da Princesa da Chuva, mostra como a ah, raiva pode ter uma ação construtiva. Parabéns. né? Maiara falou que você é inspiração, essa mulher é inspiração. Oh, que linda! E aí várias pessoas Ai, concordando também com coisa isso, mais né? fofa. E ó, Dunes, ele disse o seguinte: Adriana Falcão define seu livro. Olha que coisa interessantíssima da literatura. O nome do livro é Mania de Explicação, que ele cita Raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Que conceito maravilhoso isso, né? Uau! Obrigado, viu, Quem tá Tom aí é Tom Dunes? Dunes? É Tom Dunes? Tom Dunes, é o Tom, Instagram que foi. eu queria pedir licença para eu trazer Tom Dunes aqui para essa discussão. Inclusive, aproveitar para apresentar Tom Dunes. Eu não sei como é que funciona essa coisa, é a minha primeira vez nessa ferramenta, com essa finalidade. Mas, Tá. assim, gente, Tom Dunes é um querido da minha terra. É uma pessoa altamente inspirada e inspiradora. É um artista. O meu sonho é que Tom Dunes se encontre com Guga. Estou muito feliz por Tom Dunes estar aí. E, Tom, é uma alma iluminada, Mal. Eu quero muito que todos vocês conheçam Tom Dunes. E o exemplo Bom, dele é gente, então vamos lindo. todos, a partir de hoje, assim que acabar essa live, inclusive, já estamos no final, né? Nem parece, mas já Ah, estamos. Faltam alguns minutos. Tom Dunes, então é a recomendação da professora aí para todo mundo seguir. E o nome do livro, que eu lembrei, que eu estava falando da panelinha materna, é Se Eu Fosse a Vovó. É um ai, que livro lindo, viu, legal. gente? Não conheço, vou Recomendo, que é anotar. um livro infantil. É, um livro maravilhoso, infantil, lindo mesmo. Se eu fosse a vovó. Se Eu Fosse a Vovó, é o nome do livro. Ok. Eu queria saber agora, ó, a gente está mais ou menos, temos ainda uns 12 minutos de papo, e eu queria saber o seguinte: você já falou, né, da influência da literatura no comportamento humano, já falou sobre como a gente vai e vem. Agora, existe um limite para a raiva? Qual a aula que a literatura dá? E aí, principalmente a literatura brasileira. Se você puder trazer exemplos de personagens e autores que as pessoas gostaram muito quando você estava citando aqui, né? Aí as pessoas trouxeram Brás Cubas, e vários aí. Então, tem um limite para a raiva? Depende do grau da dimensão da raiva, da proporção da raiva, né? Então, eu acho que a raiva também é muito particular. A minha raiva é essa, a sua é essa, aí eu não sei, né? Depende muito da intensidade da raiva. E aí, a questão do limite, o que vai pôr um limite, é também a minha capacidade de lidar com os meus anseios, com as minhas emoções, né? Então, eu acho que eu não teria como responder essa pergunta. Esse livro aqui, trazendo os livros para mostrar, porque eu fico louca para Pode compartilhar. mostrar, pode mostrar. O Pequeno Príncipe para a Gente Grande, porque primeiro eu trouxe esse Pequeno Príncipe, né, de Antoine-Exupéry, né? E esse aqui é uma releitura do Pequeno Príncipe. Esse é do Roberto Lima Neto. Só que ele traz a história numa perspectiva junguiana. Eu não entendo nada de Jung, de Freud, de ninguém, dos grandes, esse eu não entendo. Inclusive, a semana passada, o Chico Merino falou, eu fiquei encantada com tudo que ele colocou. Ele disse, eu acho que ele vai gostar desse livro. E aí, mais uma vez, nessa perspectiva junguiana, sim, ele diz que há um limite para a raiva. Na visão dele, né? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Nesse livro aqui também, né? Trazendo o Pequeno Príncipe para o cerne da discussão. Então, assim, a minha raiva tem um limite quando eu percebo que ela não acrescenta nada de positivo às minhas buscas. O que é que eu busco? Eu busco amigos. Essa era a busca do Pequeno Príncipe aqui na Terra. Ele não encontra aqueles amigos que achava que encontraria, né? Quando encontra a raposa, sente-se de certa forma coagido, porque a raposa diz assim: cativaste-me, és agora responsável por mim. Algo mais ou menos assim, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí, numa outra perspectiva, nossa, mas assim, você se deixou cativar, então por que a responsabilidade tem que ser minha? É uma responsabilidade dupla. Eu te cativei, mas tu te deixaste cativar, né? Então, assim, eu não estou buscando aquilo que eu não estou encontrando aquilo que eu buscava, que era amizade, mas amizade
que é livre, que me deixa livre, não aquela que me aprisiona. E o que é que o Pequeno Príncipe decide, depois de tantas andanças, de tanta peregrinação? Ele volta para o planeta dele. Então, assim, o limite aí é posto da seguinte forma: se tu não consegues, dá um direcionamento diferente e retira-te. Vai-te embora. O que é que o Pequeno Príncipe fez? Ele se aborreceu com um, se estressou com outro, xingou as flores, coitadas, vocês não são únicas no mundo. E no final das contas, eu tô com raiva. Eu vou me embora para minha terra. Deixa-se picar pela serpente e volta para o planeta dele, né? Então, assim, o limite é dado, depende da dimensão da raiva, depende da forma como você lida com esses sentimentos, né? Da sua habilidade em lidar com suas emoções, enfim, né? Fabiano, só pra gente encerrar, Fabiano de Vidas Secas, eu não sei se vocês lembram do episódio do Soldado Amarelo, gente. Eu acho aquilo fantástico. Ele bota limite na raiva dele de uma forma fantástica. Porque Fabiano é aquele vaqueiro sofrido, né? Do sertão das Alagoas. Mas, assim, muito honrado, muito digno. E ele é humilhado por um soldado. E aquilo, para ele, é o maior ultraje da vida. Ele deseja a morte. Porque um homem, né, um cabra da peste, por assim dizer, quando humilhado, quando exposto, ele quer morrer. Aquilo para ele é a morte, né? E aí, um ano depois, ele encontra com esse soldado que o humilhou publicamente. E em quais circunstâncias? Está Fabiano no mato, procurando uma égua, e o soldado chega perdido. O soldado era franzino, não aparentava ter nenhuma destreza física para uma luta corporal. E Fabiano era um vaqueiro, né, malhado pelo ofício. E na hora em que eles se encontram, Fabiano está com um facão na mão. E aí Fabiano pensa, é a oportunidade que eu tenho de dar cabo. Ele me humilhou há um ano. E aqui eu posso fazer o que eu quiser e vingar a minha honra. Não é isso? E lavar a minha honra. Nossa. E o soldado se acovarda, ele começa a tremer, a covardia dele é visível. Sabe o que Fabiano faz? E Fabiano diz, eu posso acabar com ele aqui agora. Tem nem ninguém para ver. Eu posso fazer com ele o que ele fez comigo e até pior, tirar a vida dele. Com o facão em punho. Ele disse, mas eu sou um cara bom. Eu não vou matá-lo. Então vê a índole do cara. O que foi que pôs limite na raiva que ele sentiu? Depois de um ano, né, encontro com o infeliz que o humilhou, a raiva veio à tona. Mas o que foi que pôs limite à raiva? Foi a minha índole. Eu sou um cara bom. Eu não vou matar esse cara porque eu sou um cara bom. E ele percebendo que o soldado amarelo está, que agora estava amarelo de medo, estava perdido, o que ele faz? Ele ensina o caminho de volta. Então, assim, o que põe limite à raiva é a índole de cada um, é o discernimento, a maturidade de cada um. É a minha, não sei, é a minha opinião. Olha que frase incrível, né? O que põe limite à raiva é a índole e o discernimento de cada um. Isso realmente foi uma aula mesmo, assim, sem palavras. Estamos finalizando, acabando nosso tempo. Eu quero dar alguns recados, e antes de passar a palavra final, professora. O recado é o seguinte, gente, estamos, né, vamos abrir uma votação no tema de novembro. Todo mundo que está aqui agora, daqui a 3 minutos, todo mundo que está aqui vai clicar em seguir nessa Bora Conversar e vamos seguir a página, tá? Por favor, a página do Instagram. Também tem a página do Bora Conversar no YouTube, o link está na bio. Todo mundo seguindo para mais encontros maravilhosos como esse. Então, ó, quais serão os temas propostos para novembro e vocês vão escolher? Paciência ou culpa? Eita, imagina. Nossa. Paciência ou culpa? Que dúvida, cruel. Ó, no dia 29 de outubro, só reforçar o que eu falei lá no início, nós temos um papo diferente, que a gente chama de Que Papo é Esse?, que vai ser sobre gula. A gente está numa série de pecados capitais. 29 de outubro, na página do YouTube do Bora Conversar. Gula, todo mundo ama comer, né? E eu digo sempre, pecar é o que há. Então, ó, muitas pessoas estão agradecendo aqui, falando da Alessandra, a Ida, a Marta, a Rodolfo também participou, Bia, várias pessoas aqui falando muito, agradecendo muito, Márcia. E eu vou passar a palavra para você final. Antes, né, todo mundo estava falando no começo sobre, ó, Thaís já votou culpa, a Alba já votou paciência, o pessoal já está votando, hein, gente? A Derbal fez uma pergunta instigante. Ó, Derbal, em pena a gente não vai conseguir responder essa pergunta hoje. A Lei tá comendo, para variar. Ó, deixa eu falar assim, gente, que a gente tá acabando o nosso tempo. Eu quero... Todo mundo falou no começo sobre a importância do professor e tem milhares de coisas para falar, né?
sobre professores. Eu, da minha oportunidade que tive na carreira, na vida, de ser professor, eu queria só fazer das minhas as palavras de Jorge Portugal, que ele disse o seguinte: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Então, é o meu agradecimento, minha parabéns a todos os professores e professoras que estão aqui, representados ilustrosamente, grandiosamente, pela professora Márcia. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui. Deu uma aula, realmente, né? Uma grandiosa professora, uma mestra, deu uma aula. E como a gente sempre gosta de fechar, com a figura mais ilustre, a presença ilustre, que é a sua presença. Então, contigo, está contigo. Mas suas considerações finais, tem 3 minutos para você falar e fechar aí. Mais uma vez, agradecer a todo mundo a presença de todos e todas aqui. Muito obrigado, gente, por acreditarem nesse projeto lindo, que é o projeto do Bora Conversar. Eu me sinto honrado em fazer parte desse projeto. E agora, passar a palavra para você, Márcia, para você fechar. Nada melhor, ninguém melhor do que você, uma professora amada, coordenadora de biblioteca. Isso, na verdade, não é existência, é uma resistência. Né? Passar para você as palavras finais aí no nosso dia. Eu acho assim que a minha vida já valeu. Se eu tivesse que fazer a viagem amanhã, eu já faria muito feliz. Eu acho que a minha vida toda já valeu a pena pela oportunidade que eu tenho, né, de conviver com pessoas tão fantásticas que me colocam diante de situações e projetos tão fantásticos. Até um mês atrás, o Bora Conversar era algo que não me dizia nada, eu não sabia do projeto. Mas Guga, que é uma linda alma que me foi dada de presente, me apresentou o projeto. E eu vi a grandiosidade. Então, conforme já foi dito no início, precisamos conversar, né? Precisamos nos nutrir de prosa, de trocas, né? O mundo é muito frio, está muito frio, muito distante. Quando a gente conversa, automaticamente a empatia aflora. Eu começo a ouvir o outro, que começa a me ouvir. E isso é muito necessário. Então, eu só quero agradecer de verdade. Hoje é um presente, né? No início foi perguntado se eu tinha raiva da falta de reconhecimento. É uma raiva resignada, eu sinto resignação. E assim, os frutos que a gente colhe é muito maior. É muito doce, são muitos doces os frutos, que a gente até esquece, né? Isso aí acaba se tornando mínimo, essa falta de reconhecimento. O que a gente quer, na verdade, talvez esteja distante de conseguir quanto a reconhecimento, mas assim, o mais valioso a gente tem, os nossos alunos, que não são alunos, são professores também, a gente aprende muito com eles, né? As oportunidades de partilhar, de crescer. E isso não tem preço, não. Eu queria agradecer ao Chico Cláudio, agradecer a Guga, a você, Mal, que é tão bom, é a antítese aí, né? E a todos que aqui estão, pela oportunidade. Foi um presente lindo de Dia dos Professores. E eu estou muito feliz. Somente isso. Tá bom. Gente, um beijo para vocês, a todos e todas. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Nos vemos e vamos conversar. Precisamos, tá? Bora conversar. Tchau, tchau. Tchau.